Olha, eu proponho que voltemos a 6 de abril de 2011 e revisitemos o filme do primeiro-ministro José Sócrates, Qual animal feroz encostado às tábuas, forçado a pedir o resgate. Há um matador principal nesse filme da banca a torear o poder político, a democracia e o Estado. Ricardo Salgado, o CEO do BES e do grupo que o tem e controla, o Grupo Espírito Santo. O mesmo banqueiro que em maio de 2011 elogiava a vinda da Troika como oportunidade para reformar Portugal, mas negava a necessidade do seu banco recorrer ao financiamento que a Troika destinava à salvação da banca portuguesa. A maioria dos comentaristas que se arvoram especialistas económicos passou o tempo desde então a propalar a mentira de que a banca portuguesa, ao contrário da de outros países, não tinha problemas. Estava saudável, apesar dos BPN, dos BPP e do BCP, exceções que confirmavam a regra. Mas estas revelações recentes a que aludiu sobre o Grupo Espírito Santo confirma que a fraude e a criminalidade financeira não são exceção, eram e são a regra do sistema da economia de casino em que continuamos a viver. Essas revelações confirmam também o que toda a gente sabia, que o banqueiro Salgado não queria financiamento do resgate para não ter que abrir as contas do banco e do grupo à supervisão do Estado. Esse Estado na mão de governantes tão atreitos a recorrer ao GES-BES para contratos ruinosos contra o próprio Estado, das PPPs aos swaps, das herdades sem sobreiros a submarinos e a outros contratos de defesa corruptos, à subconcessão dos taleiros navais de Viana do Castelo. À conta de tudo isso e de mecenato eficiente para capturar políticos, lembremos a sabática em Washington paga ao Dr. Durão Barroso, Ricardo Salgado granjeou na banca o cognome do DDT, o dono de tudo isto, e conseguiu até agora paralisar as tentativas de investigação judicial sobre os casos Submarino, Furacão, Monte Branco, e até recorrer às amnistias fiscais oferecidas pelo Governo para regularizar capitais que esquecera ter parqueado na Suíça. E continuou tranquilamente CEO do BES, sem que o Banco de Portugal e a CMVM pestanejassem sequer. Mas a mudança das regras dos rácios bancários e da respectiva supervisão, que foram determinados por pressão e por codecisão do Parlamento Europeu, obrigaram o Banco de Portugal a ter mesmo de ir preventivamente analisar as contas do BES-GES, a contragosto, claro, e com muito jeitinho. Basta ver que, para o efeito, o Banco de Portugal, apesar de enxameado de crânios pagos a pesos de ouro, foi contratar uma consultora, a KPMG, por acaso uma empresa farta de ser condenada e multada nos Estados Unidos, no Reino Unido e de outros países por violações dos deveres de auditoria e outros crimes financeiros. E por acaso uma empresa contratada pelo próprio BES desde 2004, pelo menos, para lhe fazer auditoria. Mas a borrasca era tão grossa que nem mesmo a KPMG podia dar-se ao luxo de encobrir. Primeiro vieram as notícias da fraude monstruosa do GES-BES-ESCOM no BESA de Angola, o BPN tropical, que o governo angolano cobre e encobre porque os mais de 6 mil milhões de dólares desaparecidos estão certamente a rechear contas offshore de altos figurões. O povo angolano está habituado a pagar, calar e não comer. E depois, Ricardo Salgado acionou a narrativa de que o BES está de boa saúde e recomenda-se no GES que o tem e controla é que houve um descontrole, um buracão de mais de 1.200 milhões de euros, mas a culpa não é do mordomo, é do contabilista. Só que, como revelou o Expresso há dias, o contabilista explicou que as contas eram manipuladas desde 2008, pelo menos, precisamente para evitar controlos pela CMVM e pelo Banco de Portugal, com conhecimento e por ordens do banqueiro Salgado e de outros administradores do GES-BES. E a fraude, falsificação de documentos e outros crimes financeiros envolvidos já estão a ser investigados no Luxemburgo, onde a estrutura tipo boneca russa do GES seria a holding e algumas das sociedades para melhor driblar o fisco em Portugal. Eu compreendo o esforço de tantos comentadores, sabichões e economistas em tentar isolar e salvar do lamaçal o BES, o maior e um dos mais antigos bancos privados portugueses, que emprega muita gente e que obviamente ninguém quer ver falir nem nacionalizar. Mas a verdade é que o GES está para o BES como a SLN para o BPN. O banco foi e é instrumento da atividade criminosa do grupo. E se o BES será, à nossa escala, too big to fail, demasiado grande para falir, ninguém, chame-se Salgado ou Espírito Santo, pode ser too holy to jail, demasiado santo para não ir preso. Enfim, isto significa que nem os empregados do BES, nem as donas inércias, nem os Cristianos Ronaldos se safam se o Banco de Portugal, a CMVM, a PGR e o Governo continuarem a meter a cabeça na areia, não agindo contra o branqueiro Ricardo Salgado e seus acólitos, continuando a garantir impunidade à grande criminalidade financeira e não só, à solta no Grupo Espírito Santo.